Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Creio que seja este o melhor jeito de chamar o conteúdo aqui do meu canal. Hoje eu quero tratar sobre os jesuítas em São Paulo. Então, este vídeo vai englobar mais ou menos o seguinte: a fundação de São Paulo, os primeiros séculos da igreja e do colégio e a expulsão dos jesuítas. Isso aqui forma mais ou menos 200 anos. Depois eu pretendo gravar uma parte 2. O roteiro desse vídeo já estava pronto há um tempo, tanto que eu tinha até esquecido que ele estava pronto, porque eu queria fazer uma revisão, e no fim acabei desistindo, porque eu queria adicionar mais conteúdo. Mas eu acho que aqui já está suficiente. É o que está aqui. Eu queria acrescentar de outros livros que eu tinha adquirido, mas eu acho que seriam detalhes menores, porque em geral, um livro que eu usei aqui já tem muitos detalhes sobre. Então, junto com outros, já formou uma boa quantidade de conteúdo. Então, houve debate entre os historiadores sobre a fundação de São Paulo. Por quê? Uh, Porque tiveram outras povoações, às vezes outros marcos para a fundação de São Paulo, e também sobre as figuras que deviam ser celebradas como fundadores. Foi até alvo de controvérsia do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, né? Tem uma revista, eles têm uma revista e um dos volumes da revista fizeram uma pesquisa, perguntaram para vários historiadores qual era a opinião de cada um. Geralmente a solução que eles dão é falar de Nóbrega, Manuel de Paiva e Anchieta. E aí alguns vão adicionar o João Ramalho, se eu não me engano. Claro, o Tibiriçá, entre outros, mas realmente os principais são Nóbrega, Manuel de Paiva e Anchieta. O primeiro porque foi o chefe da missão. O segundo porque rezou a missa, porque a missa da Fundação de São Paulo não foi rezada pelo Padre Anchieta. É uma confusão que se faz com muita frequência, porque o Padre Anchieta não era padre ainda nessa altura. Ele acho que ia demorar quase 10 anos para ser ordenado padre ainda. Ele era um noviço nessa altura. E o terceiro, o Padre Anchieta, por ser o consolidador. Recentemente, né, muitos ativistas de esquerda tentaram propagar Tibiriçá como sendo o principal fundador de São Paulo. Eu não colocaria como principal, mas eu admito que ele pode ser posto entre o rol, entendeu? Porque realmente ele era o cacique, mas a fundação da cidade não se deu por ele. Independente de todas as controvérsias, um marco usado é o da missa na festa da conversão de São Paulo de 1554. Foi rezada no morro próximo ao rio Tamanduateí. Inclusive, era possível ver esse rio até uma certa quantidade de tempo atrás aí. Esse rio foi canalizado, hoje em dia ele corre por debaixo da terra. Passar ali no fundo de onde hoje é o pátio do colégio, e era antes também. Enfim, isso é assunto para a próxima parte, inclusive. Com essa missa se fundou o colégio que os jesuítas planejaram para catequizar os índios. Padre Manuel da Nóbrega já tinha deixado um grupo de irmãos aqui para preparar esses catecúmenos por batismo, quando ele estava indo para Itu, onde hoje é Itu, na época era a missão da Maniçoba. E eles prepararam todo o solo para a fundação do colégio, que foi consumada com a missa. Então, essas são duas representações imaginativas. Não se atenham muito aos rostos, porque ninguém conhece eles. Esse aqui é um afresco que está lá no teto da sacristia da Catedral de Salvador. Esse aí é o Padre José de Anchieta, e essa é a primeira representação que a gente tem dele, feita pouco tempo depois que ele morreu. Aqui é um quadro também imaginativo de como foi essa primeira missa. E aí se levantam muitas dúvidas sobre ela, porque não temos tantos detalhes. Então, Geraldo Dutra de Moraes ele levanta uma dúvida sobre como ela foi rezada. Foi uma missa campal, numa capela usada por Nóbrega, para supostamente batizar catecúmenos, ou numa cabanazinha. Anchieta disse o seguinte na sua carta.
Ele mandou uma carta para o superior da Companhia de Jesus, que naquele caso era Santo Inácio de Loyola. Então, perdoe-me pelo nariz, tá um pouco entupido. De janeiro até o presente tempo, permanecemos, algumas vezes mais de 20, em uma pobre casinha feita de barros e paus, coberta de palhas, tendo 14 passos de comprimento e apenas 10 de largura, onde estão ao mesmo tempo a escola, a enfermaria, o dormitório, o refeitório, a cozinha, a despensa. Todavia, não invejamos as espaçosas habitações de que gozam em outras partes nossos irmãos, pois nosso Senhor Jesus Cristo se colocou em mais estreito lugar e dignou-se nascer em pobre manjedoura entre dois brutos animais e morrer em altíssima cruz por nós. Os índios por si mesmos edificaram para nosso uso esta casa. Mandamos agora fazer outra, algum tanto maior, cujos arquitetos seremos nós, com o suor do nosso rosto e auxílio dos índios. Em tantas estreitezas nos achamos na verdade colocados, que é muitas vezes necessário os irmãos explicarem a lição de gramática no campo, e como ordinariamente o frio nos incomoda da parte de fora e, de dentro da casa, o fumo, preferimos sofrer o incômodo do frio de fora do que o do fumo de dentro. Já os meninos que frequentam a escola, cujo ânimo não se abala expostos ao vento e ao frio, agora também, aquentando-se ao calor da fogueira, em paupérrima e antiquíssima, porém de certo feliz cabanazinha, vemos que se aplicam à lição. O autor acaba concluindo, usando desse indício da paupérrima e antiquíssima cabanazinha, que a missa foi rezada numa suposta capela, em que Nóbrega teria batizado cerca de 50 índios na festa da degolação de São João Batista de 1553, 29 de agosto. Houve uma pequena controvérsia, de que na verdade seria dia 28, se eu não me engano, por uma questão de calendário, naquele ano a festa acho que tinha caído em domingo, foi algo assim, mas eu não creio que seja esse o caso. Há, porém, um erro no argumento do autor. Ele cita a seguinte carta: ontem, que foi o dia da degolação de São João Batista, vindo a uma aldeia onde se ajuntam novamente e apartam os que se convertem, e onde pus 2 irmãos para os doutrinar, fiz solenemente uns 50 catecúmenos, dos quais tenho boa esperança de que serão bons cristãos e merecerão o batismo, e será mostrada por obras a fé que tomam agora. Não são mencionados capela, batismo ou missa, apenas uma passagem pelos campos, futuramente de Piratininga, ao caminho de Maniçoba, que é Itu hoje em dia, onde fez solenemente cerca de 50 catecúmenos, ou seja, iniciou a formação de aproximadamente 50 índios na doutrina cristã, para então receber o batismo, que futuramente merecerão o batismo e serão bons cristãos. Eu quis ressaltar, acabei não pondo em itálico, mas se ele tivesse batizado alguém, ele não teria posto os verbos no futuro e nem dito que fez catecúmenos, mas neófitos, porque a partir do batismo nos tornamos neófitos por um ano. Se eu não me engano, é um ano. Eu fui catecúmeno e fui neófito, inclusive. O solenemente empregado realmente abre uma margem para que se pense que houve uma missa ou algum ato mais solene, mas não implica necessariamente que foi um batismo ou uma missa. E, enfim, se são catecúmenos, não são neófitos. O restante da argumentação de Moraes, porém, é de bom senso. Os padres não usariam uma casa profana para missa e não deixariam os paramentos coloridos e chamativos para os índios curiosos, guardados em uma casa comum. Também é difícil crer que os 2 irmãos ficariam fixos na área sem alguma modificação, desde o tempo de que o padre Manuel da Nóbrega deixou 2 irmãos lá. O grupo, né? Eu falei grupo, né? Na verdade eram só 2, eu acabei esquecendo que eram só 2. Por detalhes posteriores, é muito provável que os jesuítas de São Paulo trouxeram um dos caixotes que foram despachados de Lisboa, que continha tudo o que era necessário às missões. Um altar portátil, um realejo, que é um órgão, paramentos das 4 cores, toalhas bordadas, estola, manípulo, sobrepeliz, casula, alva, dalmática, manustérgio, capa de asperge, espalho, estandartes, oratórios, imagens, crucifixo, custódia, relicário do santo lenho, cruz processional, pedra d'ara, cálice, patena, galheta, sanguíneo, pala, âmbula, missal romano, porque os jesuítas usavam missal romano antes da Coprimum, é um detalhe importante. Livro de cânticos gregorianos, pano de estante, turíbulo e naveta. Essa estante, no caso, acho que é a credência. Eu tive essa impressão quando eu fui revisar esses slides, eu acho que essa estante, na verdade, é a credência. Incenso, gomil, hostiário, campainha, caldeira e sope, estojos de santos óleos, sinos, castiçais, velas, ferros de fazer hóstia e outros de cortar partículas. Seria difícil manejar esses objetos sem alguma construção para guardá-los.
É possível, porém, que a missa tenha sido campal, e que os objetos foram postos novamente no caixote e guardados na casa, que a Anchieta menciona, com instrução para que não fosse tocado. Independente do local e forma em que a primeira missa foi oficiada, os jesuítas logo começaram a planejar a construção de uma igreja. Uma carta de Anchieta já menciona. Uma casa, sim, mas também estava implícita uma igreja, com todo o aparato necessário para administrar uma missão. O 1º de novembro nós passamos e entramos com procissão em nossa igreja nova, feita com os trabalhos dos irmãos, maiormente com o suor do padre Afonso Praça. E ao dia seguinte, dinados, trouxeram as mulheres suas ofertas à igreja, como é costume dos cristãos. Assim dizia Anchieta em sua carta de dezembro de 1556. Como descrito, na festa de Todos os Santos de 1556, a igreja que o padre Afonso projetou ficou pronta, construída com mão de obra diversa, entre os índios, os padres e os irmãos da companhia. Entre eles havia alguém de conhecimento de olaria, pois a construção era coberta de telhas, contrastando com o resto da vila que era coberta com sapê. Não existe nenhum registro dessa igreja, além das descrições textuais. Na realidade, um tempo atrás eu vi um mapinha de São Paulo, não sei de que data ele é. Mas se ele data de antes da segunda igreja, tem um desenho ali representando a igreja do colégio. Agora, o quão fiel é a realidade, se é só uma representação de uma igreja para um mapa, não sei dizer. Dispersas por vários documentos, visto que desses primeiros séculos de São Paulo não existe nenhum desenho ou quadro, seja das paisagens, figuras religiosas, civis e militares. O padre Fernão Cardim é o autor da mais detalhada, um edifício novo caiado com tabatinga, contendo um corredor e 8 quartos confortáveis, forrados e assoalhos, com oficinas bem acomodadas e, no claustro, um poço de água boa. Isso era importante, porque a água não podia ser podre, como era do Anhangabaú, inclusive. Além de um pomar abundante em frutos de variedade estrangeira, horta de verduras e legumes, muros cobertos de parreiras e belo jardim com grande variedade de flores. Teve ele a impressão de que o edifício era novo, apesar de tê-lo visitado 29 anos após a inauguração, provavelmente por alguma reforma. Em 1560, a vila de Santo André da Borda do Campo, fundada por João Ramalho, foi extinta e seus habitantes e Pelourinho foram transferidos para São Paulo. A decisão foi tomada por Mendes Sá, governador, que a tomou tendo em vista os frequentes ataques que a vila sofria dos índios pagãos. A vila de Piratininga também sofria com esses ataques, e um deles se deu no ano seguinte, de 1561. E um dos que mais se destacou na defesa da vila foi justamente o cacique Tibiriçá, que já era batizado sob o nome de Martim Afonso Tibiriçá, que em homenagem, se não me engano, é o fundador de São Vicente, Martim Afonso. No Natal do mesmo ano, o cacique faleceu, cobrindo a vila de luto. Ele foi enterrado no supedâneo do altar-mor, e suas exéquias foram oficiadas pelo padre José de Anchieta. Agora sim, padre. Quando do fim da construção da matriz antiga de São Paulo, o bispo do Rio de Janeiro, aí pode soar estranho, né? Por que o bispo do Rio de Janeiro está mandando em São Paulo? É porque, nessa altura, só existiam 2 dioceses no Brasil. A de São Salvador, que era todo o norte do Brasil, e a do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, que era todo o sul do Brasil. Ele ordenou que a matriz tomasse por orago São Paulo. Nessa ocasião, os jesuítas deram à matriz a sua imagem de São Paulo, que está até hoje no Museu de Arte Sacra. Em 1623, o mesmo bispo decidiria trocar o orago da igreja do colégio para Santo Inácio de Loyola, recém-canonizado, mas determinando que a imagem do Bom Jesus continuasse privilegiada no trono do altar-mor, in perpetuum. E aqui fica uma coisa um pouco ambígua, né? Da onde veio essa imagem que deveria continuar privilegiada? Não achei nenhum detalhe a mais sobre isso, apenas que o orago era São Paulo. Então temos que nos contentar com isso, por enquanto, pelo menos. Desde o início, os inacianos foram uma espécie de proto-ultramontanos, porque eles faziam valer as determinações romanas em todos os lugares. E eles tinham um espírito romano. Por exemplo, a própria decisão de usar o missal romano antes que ele fosse obrigatório. Eles decidiram usar o missal de Roma já em todo o mundo. Então, essa é uma certeza que nós podemos ter. A primeira missa de São Paulo foi rezada com o missal romano. Antes da Coprimo, é verdade. Então, antes talvez de se fixarem algumas coisas. Então, por exemplo, as orações ao pé do altar. Mas, esse detalhe, já estava ali o missal romano. No pontificado de Urbano VIII, chegaram em Roma as queixas dos jesuítas que reclamavam sobre o tratamento que os índios estavam recebendo, principalmente
de serem escravizados, né? Muitos portugueses estavam fazendo isso. Não eram todos, óbvio, mas e também não era tanto uma questão racial, embora isso não seja tão aceito hoje em dia, seja uma opinião polêmica, era uma questão puramente de ganância, né, no meu ver. O português não escravizava o índio porque achava que ele era inferior ou de uma raça que não valia ou que não tinha alma. Isso é uma tese até, uma ideia protestante até. Ele escravizava porque ele via a oportunidade de ganhar dinheiro, de explorar o trabalho, a mão de obra e lucrar em cima disso. Era o amor ao dinheiro mesmo, não exatamente um racismo. O Papa então expediu uma bula chamada Comissum Nobis, condenando a escravidão dos índios em 1637. E os jesuítas de São Paulo, ultramontanos que eram, decidiram fazer valer a bula e começaram a pregar contra a escravidão. A Câmara de São Paulo se irritou e decidiu expulsá-los, não só da vila, mas da capitania de São Vicente, em 1640. Os jesuítas ficaram então privados do seu colégio e das suas fazendas, e teriam que aguardar até a reconciliação de 1653, intermediada por Fernão Dias Paz, apesar de seu apoio anterior à expulsão. E depois de 103 anos, caiu em ruínas o primeiro conjunto jesuítico de São Paulo. Tão logo regressaram os inacianos, já iniciaram os trabalhos para construir uma nova igreja, convento e colégio, para a retomada das atividades. Usaram de base o traçado padrão do irmão Francisco Dias, demonstrado rigorosamente na igreja de Nossa Senhora das Graças em Olinda, inclusive na falta de uma torre. Essa seria construída posteriormente, de forma improvisada. Eles sofreram muito para fazer essa nova construção, pela falta de doação dos fiéis, e a obra se estendeu por quase um século. Receberam, enfim, o auxílio das matronas Leonor Góes e Siqueira e Ângela Siqueira, mãe e filha. Em 1681, conforme marcado na pedra da portada, foi finalizado o frontispício da igreja, ou seja, a fachada estava pronta já. O inventário de 1684 mostra um altar do Bom Jesus e os seguintes altares laterais: Nossa Senhora das Graças, Santa Úrsula, São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola. César Salgado, em sua obra, dá as dimensões da igreja, contando a sacristia. Inclusive, eu acabei tirando ele da bibliografia porque eu não tinha lido o livro inteiro. Mas está aí, né? O César Salgado escreveu um livro sobre o pátio do colégio e eu usei como referência essas medidas. 103 palmos craveiros de frente por 212 de fundo, totalizando uma área de 1.104,73 metros quadrados. O colégio foi reaberto sob o nome de Colégio Incoantum. Acho que é assim que se pronuncia, enfim. Eu uso a pronúncia italiana do latim. E voltaram os cursos de letras humanas e de meninos, com acréscimo em 1708 de um curso de teologia moral, para aprimorar a formação dos padres, além das disciplinas de artes, filosofia e retórica. Dispunha o colégio de uma grande biblioteca, expandida com a generosa doação de Guilherme Pompeu de Almeida. Não muito tempo depois, o conjunto passou por uma reforma para sua expansão e manutenção. Foi incorporada ao edifício principal a ala perpendicular na lateral direita, reconstruído o telhado da igreja, que ameaçava desabar, ampliando a altura da nave. Então eles aumentaram a altura do telhado, renovando 2 altares laterais, um dos quais foi preparado para a futura canonização de Anchieta, que eles aguardavam ansiosamente. Foi nesta obra que a igreja adquiriu seu curioso aspecto exterior, único na arquitetura colonial. Para evitar o aumento desnecessário de gastos na reforma, escolheram uma solução simplista para o aumento da altura da nave. Elevaram a cumeira, substituindo todo o madeirame da cobertura, dando-lhe maior dimensão vertical. A estética da fachada foi afetada por esta razão, e talvez tenha contribuído futuramente para o ódio da prefeitura republicana. Tudo continuaria normalmente até o fatídico ano de 1759. Aqui uma pequena interrupção, eu acabei esquecendo até que eu pus esse slide, esqueci de ajustar o anterior e jogar o fatídico para cá. Quando o primeiro bispo de São Paulo chegou, os jesuítas logo ofereceram uma das dependências do colégio para lhe servir de moradia, temporária, claro, transformando essa dependência em uma espécie de palácio episcopal provisório. O bispo, porém, precisava construir um palácio definitivo para sua residência, que o rei pedia. Conseguiu para esse intento um terreno adjacente da igreja de São Pedro dos Clérigos, que foi a igreja que ele estava usando como catedral provisória, que ele fez sua entrada depois de chegar na cidade. Precisava, porém, de um projeto geral da obra, que deveria ser aprovado pelo rei Dom João V. Algum homem desconhecido, talvez um mestre de obras ou pedreiro, recebeu o encargo de elaborar um projeto completo. O dito homem fez uma cópia da igreja do colégio e das estruturas adjacentes, acrescentando apenas detalhes superficiais, com fachadas parecidas, faltando apenas a torre. Por motivos desconhecidos, o projeto foi recusado pela Mesa de Consciência e Ordens e do Conselho Ultramarino, que tomava as decisões no ultramar.
Na década de 1750, iniciou um processo de tomada de poder por um tirano maçônico, de nome Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras e marquês de Pombal. Já havia ele exercido funções diplomáticas durante o reinado de Dom João V, e com a morte desse sucedeu Dom José I, que lhe entregou o poder aos poucos. Entre 1750 e 1755, exerceu a função de secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra do Reino de Portugal e, entre 1756 e 1777, de secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino. Com sua chegada ao poder, quis implementar os ideais maçônicos e via nos jesuítas, os proto-ultramontanos, um perigo ao seu Estado moderno. Além disso, substituiu todos os homens competentes do reino por parentes e amigos seus, simples e ignorantes fantoches, para que pudesse mandar em todos os aspectos do governo do reino. Começou seu programa de destruição dos jesuítas em 1755, quando Lisboa se pôs contra a companhia no Grão-Pará. Não podia tê-lo feito sem preparação, pois os jesuítas gozavam de boa fama por todo o reino. Tratou logo de fazer panfletos caluniadores contra a companhia, para convencer o rei da malvadeza dos jesuítas, e o rei acabou acreditando, inclusive. Em 1755, Lisboa foi atingida por um terremoto seguido de maremoto e incêndio, na festa de Todos os Santos, destruindo toda a cidade. O povo estava todo nas igrejas, ouvindo missa, em razão da grande festa. Foram muitos os mortos e feridos, e destacaram mais uma vez os jesuítas, em seu empenho para a ajuda do povo. Escreve, por esta razão, o padre Gabriel Malagrida, um italiano da Companhia de Jesus, que passou grande parte de sua vida servindo ao rei de Portugal, pregando no norte do Brasil, e até servindo de confessor, se não me engano, para a rainha, um pequeno livro chamado Juízo da Verdadeira Causa do Terremoto, que padeceu a corte de Lisboa no 1º de novembro de 1755, onde diz que a causa dos desastres foram os pecados e a corrupção moral dos governantes e do povo, onde diz que as causas do desastre foram os pecados e a corrupção moral dos governantes e do povo. Ele não falou que a autoridade do rei era ilegítima, nem nada semelhante. Ele simplesmente falou sobre os pecados do povo, que por causa disso Lisboa foi destruída, eles ficaram privados dos seus altares, entre outras coisas, citando a Sagrada Escritura, enfim, fazendo uma leitura católica da situação. Ao saber do livro, Pombal é tomado por um ódio incontrolável e desterra o padre para Setúbal. Por quê? Porque Pombal não poderia aceitar uma visão que não fosse materialista. Na opinião dele, foi simplesmente um choque de pedras que causou um terremoto seguido de maremoto, incêndio, a cidade ficou totalmente devastada e foi tudo acaso. Em 13 de setembro de 1757, fez 2 decretos. O primeiro proibiu os jesuítas da administração temporal das reduções de índios no Maranhão, e o segundo libertava todos os índios da América Portuguesa. O resultado foi a destruição das missões. A razão de Pombal tê-lo feito, além do ódio, foi para beneficiar seu irmão, que era governador do Maranhão. Os jesuítas da área resistiram, sabendo das consequências que viriam, e isso deu razão para Pombal adiantar seus planos. O rei concedeu a expulsão dos confessores jesuítas da corte e, dali para frente, confiou cegamente no que o ministro lhe informava sobre os jesuítas. Foram levantadas mais acusações contra os jesuítas no panfleto. Relação Abreviada da República que os religiosos jesuítas das províncias de Portugal e Espanha estabeleceram nos domínios ultramarinos das duas monarquias, e da guerra que neles tem movido, que chocou a Europa. Neste ponto, a campanha caluniadora era mundial. Pelos empenhos de Pombal, o livro foi editado e traduzido para várias línguas. Muito tempo depois, o mundo descobriria que fora enganado por Pombal, e o rei da Espanha, furioso, mandou queimar a obra. Entretanto, era tarde, visto que o objetivo maçônico já tinha sido alcançado. Roma foi informada de tudo pelo todo-poderoso português. Recebeu o cardeal Saldanha, que se vendeu a Pombal, ajudando-o em seus torpes objetivos. Publicou ele, em 15 de maio de 1758, seu mandamento, em que imputa aos jesuítas o descumprimento da regra e participação em comércio ilícito. O Papa havia lhe ordenado que inquirisse a situação e retornasse a informação para Roma, sem tomar nenhuma decisão, mas o cardeal desobedeceu. Os religiosos foram condenados sem serem ouvidos, acatando o cardeal automaticamente a acusação de Pombal, sem nenhuma prova. O patriarca de Lisboa acatou o ministro e aceitou o pedido de suspender o uso de ordem de todos os jesuítas, enquanto os panfletos caluniadores continuaram a fomentar a campanha anti-jesuítica. Aí aqui um evento muito importante que serviu de base para uma grande parte da perseguição dos jesuítas. Em 4 de setembro de 1758, a carruagem real sofreu um ataque enquanto o rei voltava da casa de sua amante, em um evento que ainda hoje é obscuro. Pombal acusou os jesuítas e a família Távora de planejarem um regicídio, matando quase toda a família.
Em 13 de dezembro, os nobres foram encarcerados e as casas jesuíticas ocupadas por militares. Em 19 de janeiro do ano seguinte, por meio de um decreto, os jesuítas foram expoliados, tendo todos os seus bens sequestrados, e o governo deu-lhes, por zombaria, uma quantia em tostão por dia. Suplicou ao Papa Marquês, enviando-lhe 3 volumes em folho de tudo que já havia escrito contra os jesuítas. Em 3 de setembro é publicada uma lei que expulsa eles de todo o império. Em 2 de novembro do mesmo ano, os jesuítas foram notificados da lei, e o pátio foi sitiado por milicianos. Foram presos 22 jesuítas, dos quais 14 eram padres. O bispo, Dom Frei Antônio da Madre de Deus, se esforçou para evitar destratos violentos dos oficiais do desembargador Custódio Salazar. Fez questão de expressar que o Brasil ficaria privado de uma importantíssima ordem, utilíssima para a igreja e a pátria, que só os inacianos sabiam lidar com os índios e que estava pronto para afirmar isso sob juramento até na frente do rei. Eles tiveram que marchar até o Porto de Santos, com desfiles vexatórios pelas ruas, para humilhá-los ao máximo. Eles seguiram precedidos por 5 escravos, ladeados de esbirros armados ao som de trombetas e tambores, pelas ruas e praças. O povo foi proibido de expressar simpatia pelos inacianos, mas, mesmo assim, ignoraram as ordens, e foram beijar as mãos dos padres, pedindo a bênção e recomendando-se às orações, rompendo, à custa, a barreira dos soldados. A população foi quase toda saída da cidade, onde houve pranto geral, que nem o governador pôde segurar as lágrimas. Igualmente sentiram os beneditinos, que ofereceram hospedagem na sua fazenda, na região sul da atual cidade de São Paulo, Santo André, para a noite. Ao chegarem em Santos, foram encarcerados novamente. Em 15 de março de 1760, a nau Litúrnia levou-os para Lisboa, junto de outros jesuítas que estavam no Rio de Janeiro, totalizando 125 exilados. A maioria, porém, foi jogada nas prisões subterrâneas, para saciar o ódio de Pombal. Os livros de paróquia, tombo, registro, fábrica, receita e despesa, batizados, casamentos e óbitos foram encaminhados para Portugal e queimados como heréticos e nocivos pela Inquisição Pombalina. Por esta razão, é impossível saber os autores das talhas, seu período, quanto custaram e outras informações cruciais, especialmente sobre São Paulo quientista, quando essa era a única igreja da vila. Foram perdidos para sempre detalhes necessários para estudar, em detalhes e nuances, a sociedade paulistana e seus primórdios, por meio dos estudos do casamento, batismos e enterros, e os acontecimentos registrados no livro de tombo. Muitos dos enterrados da igreja não foram identificados na altura de sua demolição pela mesma razão, somente se distinguindo os que possuíam algum tipo de lápide. E tudo se deu pelo ódio maçônico de Pombal. Então essa é a representação que eu acabei pondo, é um período um pouco posterior, e foi feito por Jean-Baptiste Debré. Só que se nota que ele acrescentou alguns detalhes fantasiosos que ninguém sabe de onde ele tirou, principalmente na fachada da igreja. Aqui a bibliografia, tem aquele livro do César Salgado também. Eu recomendo também a leitura da biografia do padre Gabriel Malagrida, que o Centro Dom Bosco editou, inclusive. Muito boa, do padre Paulo Murri. O Serafim Leite, ele tem muito sobre os jesuítas, porque ele era um jesuíta, inclusive. Então, cartas, ele tem as cartas e as novas cartas, que eram cartas que ele descobriu. Vários artigos que ele publicou, estão vários não sei, né? Alguns na revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Também ele escreveu alguns livros sobre a Companhia de Jesus no Brasil. Quer dizer, ele escreveu 4 volumes, 4 tomos, com vários livros dentro desses tomos, e está contemplada a fundação de São Paulo neles. Além de outros livros que ele trata também sobre os jesuítas no Brasil e sobre São Paulo, direto ou indiretamente, se eu não me engano. Eu não sei se... Não me vem agora na cabeça algum livro diretamente sobre São Paulo, que já esteja no título, assim. Mas também outros livros. Esse livro aqui do Pedro Taques de Almeida, eu acabei não citando, mas é uma coisa curiosa, né? Quando os jesuítas foram expulsos a primeira vez, a Câmara escreveu como se fosse um dossiê contra eles e mandou para o rei, para ver se o rei fazia alguma coisa. E tinha umas coisas nada a ver, sabe? Acusação que não era culpa deles. Então, por exemplo, tem uma revolta indígena, onde hoje é o Pinheiros, né? A Faria Lima. É curioso isso. Ali era uma vilazinha de índios. Porque quando veio a vila de Santo André, a cidade deixou de ser composta só por índios. Então alguns índios se sentiram desconfortáveis e os jesuítas acabaram organizando vilas menores que ficavam em volta de São Paulo, para que eles ficassem em comunidades exclusivamente indígenas. Houve uma revolta liderada por um índio apóstata que invadiu
essa vila, que era da Conceição dos Pinheiros, queimou tudo, matou índios cristãos e brancos. É isso que está no relato da Câmara. E quebrou a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que era a padroeira da igreja. E colocou sobre sua cabeça e disse que era um índio mãe de Deus, sabe? É uma coisa muito absurda. Só que ele foi catequizado pelos jesuítas, então a Câmara tentou jogar a culpa da revolta nos jesuítas, não tinha nada a ver. Eu acabei não pondo o texto aqui, mas enfim. Então fica aqui por fim meu Pix. Eu gosto de gravar muito esses vídeos, só que eu preciso dos livros. E outros materiais, né? Essa câmera, por exemplo, ela não é boa, não. Se possível, eu queria trocar, porque é muito ruim. E os livros, principalmente nos sebos, eles custam muito caro. Porque geralmente são livros os que eu procuro raros. E os sebos de livros raros, eles sabem que os livros são raros. Então eles não vendem por pouco, não. Então esses dias, né? Esses dias não, já deve fazer uns 2 meses. Eu comprei as Pastorais de Dom Duarte Leopoldo e uma biografiazinha pequenininha dele. Eu ainda não terminei a biografia e eu tô vendo as Pastorais, né? Por causa disso e de outras fontes que eu encontrei, eu vou regravar o vídeo sobre Dom Duarte, porque agora eu tenho muito conteúdo para falar. Aquela época eu estava muito ocupado e com pouco conteúdo. Eu tinha apenas um folheto curto até sobre Dom Duarte, que foi publicado publicado não, né? Mas é um resumo de uma comemoração que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo fez sobre Dom Duarte Leopoldo. E algumas outras fontes menores, da revista Ave Maria, e alguns outros detalhes que eu já sabia, porque eu sei a história da catedral. Mas agora eu vou conseguir aprofundar muito mais. Enfim, fica aí meu Pix, tanto o QR Code quanto o e-mail, e eu agradeço a generosidade. Eu também conto com qualquer ajuda que vocês possam me dar, principalmente de orações, então rezem um rosário por mim. Vocês podem notar, eu fiquei muito tempo sem gravar. Foi falta de tempo, outras coisas. Enfim, eu passei também por uns problemas pessoais recentemente, então eu peço que rezem um rosário por mim, se não for pedir muito. E é isso. Fiquem com Deus e salve Maria.